Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, a gente vai resolver algumas questões que envolvem números na prova da segunda fase da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Então, se você está estudando para essa prova, sugiro muitíssimo que você se inscreva no canal e deixe o seu joinha no vídeo, porque isso ajuda bastante. Todas as questões de matemática têm números, certo? Mais ou menos. Aqui a gente vai fazer questões, responder duas questões na íntegra que envolve a gente descobrir quantos números satisfazem uma determinada condição. Quais números satisfazem uma determinada condição, que é uma coisa muito comum de aparecer na prova da OBMEP. Então essa análise dos números é algo bem importante. Então, vamos lá. Nossa primeira questão é essa daqui. Se você está estudando para a prova, dá uma pausa, tenta fazer por conta própria e só então veja a resolução. Eu aconselho muito isso. Vamos lá. Joãozinho chama um número natural maior do que 100 de aditivado quando seu algarismo das unidades é igual à soma dos demais algarismos. Por exemplo, 224 é aditivado, pois 2 mais 2 é igual a 4. Item A. Escreva o número aditivado de 4 algarismos cujo algarismo das unidades é 1. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu precisava falar é o seguinte. Eu nunca ouvi falar em número aditivado, eu não estudei isso. Fica tranquilo, a OBMEP tem muito disso, de trazer um conceito que às vezes a pessoa não sabe, mas esse conceito é simples de entender e é explicado na própria prova, tá? Eu duvido muito que alguém que tenha feito essa prova, que caiu nesse ano aí, soubesse antes o que era um número aditivado, mas não importa, tá? Vamos lá. Aqui o item A está pedindo para a gente escrever um número de 4 algarismos, certo? E o algarismo das unidades é 1. Mas lembra, pessoal, o algarismo das unidades de um número aditivado é a soma dos algarismos que vem antes. Então a gente tem o quê? Se tem um número de 4 algarismos e esse número é aditivado, quer dizer que o último algarismo, na verdade, é a soma dos 3 anteriores. E essa soma tem que ser 1 aqui, certo? Bom, pessoal, se a soma de 3 algarismos é 1, a gente vai concordar que vários desses algarismos, né, vão ser 0. Então vamos colocar tudo 0 ali. Mas isso não é um número, né? Afinal de contas, não dá para o número começar com 0. Sim, mas a gente vai olhar aqui aos pouquinhos. Se a soma dos 3 primeiros algarismos é 1, quer dizer que um deles tem que ser 1. E a questão foi bem específica pra gente. Esse número tem 4 algarismos. Só que o que acontece, pessoal? Do jeito que tá aqui, eu escrevi o número 1 e não o número 0001, tá? É o número 1 que tem um algarismo apenas. A gente não considera os zeros que vem antes, né? Que a gente não escreve. Então, assim, não dá pra ser esse número. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que colocar o 1 ali, né? Pra que a gente tenha o número 1001 e tenha o número realmente de 4 algarismos. Não dava pra ser 101, não dava pra ser 11, tá? Por quê? Porque tem que ter 4 algarismos. Então, 1001 nos parece ser a resposta e a gente tem com que a soma dos primeiros algarismos é igual ao algarismo das unidades, que é 1. Então, 1001 é a resposta desse item. Item B. Escreva todos os números aditivados de 3 algarismos cujo algarismo das unidades é 6. Beleza, pessoal. Agora a questão falou o seguinte. É um número de 3 algarismos e as unidades é o número 6. É o algarismo 6. Bom, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, tem várias opções, né? Então vamos supor aqui que eu começo escrevendo com o número 1. Veja, o algarismo das centenas não pode ser 0, né? Porque senão a gente não teria um número de 3 algarismos, teria um número de 2 algarismos. Então vamos começar com 1. Se o algarismo das centenas é 1, para que a soma dê 6, o outro tem que ser 5, concorda? Então a gente já tem o número. Mas se começar com 2, o outro algarismo tem que ser 4 para a soma dar 6. Ou então 3 e 3, ou então 4 e 2, ou então 5 e 1, ou ainda 6 e 0. Veja que a gente acabou de listar todas as possibilidades aqui de ter um número aditivado de 3 algarismos com o algarismo das unidades valendo 6. Ou seja, a soma daqueles algarismos que a gente escreveu em azul tem que ser igual a 6. E essas são as 6 possibilidades que a gente vai ter. Não dá para ser 066, né, o número 66, porque isso teria 2 algarismos, tá? Então muito cuidado com isso. O primeiro algarismo do número ali não pode ser 0, tá? Mas se você tivesse esse cuidado, fica tranquilo, porque todos os números aditivados de 3 algarismos, cujo algarismo das unidades é 6, são esses aí. Item B, resolvido. Item C, esse aqui é bem interessante. Qual é o maior número aditivado sem algarismos repetidos? Bom, pessoal, vamos pensar o seguinte. Vou começar com um número qualquer aqui, a gente vai modificando ele para ver se a gente consegue aumentar ou não e manter esse número aditivado, ok?
Vou colocar aqui 1, 2, 3, 6, tá? Me veio na cabeça essa ideia aqui, coloquei os algarismos 1, 2 e 3 e a soma deles é 6, que é o algarismo das unidades. Dá para aumentar esse número? Dá, né? Porque afinal de contas eu posso colocar o zero no meio ali, né? Já que o zero não vai aumentar a soma. Então eu posso colocar o seguinte, ó, 10.236, porque a soma de 1, 0, 2 e 3 continua sendo 6 e a gente tem um número que continua aditivado. Mas assim, pessoal, a gente consegue aumentar esse número? Consegue, né? O 6 é a soma dos algarismos, então a gente vai manter ele ali nas unidades. Mas um número que começa com 1 vai ser menor do que o número que começa com 3. Então eu vou colocar o seguinte, o 3 primeiro, depois o 2, depois o 1, depois o 0, para a gente ter um número maior. Afinal de contas, 32.000 é maior do que 10.000. E aí vem a pergunta, dá pra gente colocar mais um algarismo? Porque afinal de contas, um número de 6 algarismos vai ser maior do que o número de 5 algarismos, que é o que a gente tem aqui até o momento. A gente já colocou os algarismos 0, 1, 2 e 3, então vamos tentar colocar o 4 aqui. Mas dá para colocar o 4? Não dá, né, pessoal? Porque, veja, a soma, né, nas unidades a gente teria que ter 10 e não pode, né? Então a gente não consegue colocar mais um algarismo, porque a gente já colocou os algarismos menores, 0, 1, 2 e 3, então a gente não consegue colocar o 4, né? Porque, afinal de contas, nas unidades, a soma máxima tem que ser 9. E aí, se a gente colocar o 4, a soma fica 10 e já não funciona mais. Mas o que a gente pode fazer é tentar aumentar os algarismos que a gente já tem. Afinal de contas, o algarismo das unidades é 6, a gente pode aumentar um pouquinho e fazer com que esse algarismo das unidades seja 9. Então vamos pegar aquele 1 ali que está muito pequeno e trocar pelo 4. Certo? Fazendo isso, as unidades também vão ser alteradas, né? Porque a soma dos algarismos vai mudar. Então vai ficar o quê? Vai ficar 32.409. A gente aumentou mais um pouco. Mas agora vem a questão, a gente consegue aumentar mais? Consegue, né? De novo, a gente consegue ordenar os algarismos de modo que o 4 venha antes. E assim a gente tem um número maior. Então já foi para 43.209. Certo? A soma já está em 9, não dá para a gente aumentar, mas a gente pode trocar os algarismos ali de modo que a gente tenha um número ainda maior. O que é mais sensato da gente fazer para ter o maior número possível é pegar o número 4 ali, o algarismo 4, que é o algarismo da dezena de milhar, né, e aumentar ele ainda mais. Só que mantendo a soma dos algarismos como 9 para que as unidades permaneçam em 9. Então a gente vai aumentar esse 4 e diminuir alguma coisa. Vou fazer o seguinte, vou aumentar o 4 e vou diminuir o 2. Ficou 53.109. Opa, aumentamos de novo. Mas será que dá para aumentar ainda mais? Dá, né? Porque agora a gente removeu o 2. Eu vou fazer o seguinte, vou aumentar o 5 de novo. E eu vou remover, né? Vou diminuir o algarismo 3. Olha só o que vai acontecer. 62.109. Veja que a soma dos algarismos ali 6, 2, 1 e 0 é 9, que é o algarismo das unidades, e a gente não consegue mais aumentar esse número, porque afinal de contas os menores algarismos 0, 1 e 2 já estão colocados, não dá pra gente ter mais algarismos além desses 5 que a gente tem, né, porque senão a soma vai extrapolar o 9, né, a soma da unidade. E a gente tem o maior número possível que é aditivado e não tem algarismos repetidos, 62.109. Uma questão que tem uma análise bem interessante aí para você praticar. Nossa próxima questão é essa daqui, vamos lá. Sem usar o algarismo zero, Carolina escreveu todos os números de 3 algarismos diferentes nos quais o algarismo do meio é maior do que os outros dois. Por exemplo, Carolina escreveu 241, mas não escreveu 570, nem 464, nem 123. Item A. Quais são os números que Carolina escreveu com o algarismo do meio igual a 3? Beleza, pessoal. Aqui a gente vai ter um universo mais restrito. Todos os números têm 3 algarismos e a gente sabe que o algarismo do meio vai ser o 3 e que a gente não vai usar o zero em momento nenhum aqui, tá? Então não tem zero nessa questão em lugar nenhum, ok? Mas a gente sabe que o quê? São 3 algarismos diferentes, né, para formar o número, e o algarismo do meio, que nesse caso vai ser o 3, é maior do que os demais. Bom, se não pode ter o zero e não pode ter repetido, os algarismos que a gente está falando aqui, que a gente tem que colocar, é o 1 e o 2. Então eu coloquei aí, ó, 132. Mas dá para ter outro número de 3 algarismos com o algarismo do meio sendo 3, não é mesmo? É só trocar, 231. E veja só, o item A era apenas isso, pessoal. Os números que Carolina consegue escrever com o algarismo do meio sendo 3 são 132 e 231. Item A, bem tranquilinho, resolvido. Item B.
Quantos números Carolina escreveu com o algarismo do meio igual a 7? Opa, agora melhorou um pouco a situação aqui porque a gente vai ter mais opções, mais números. O algarismo do meio é 7. Então a gente pode colocar vários algarismos ali como o algarismo das centenas. Como assim? A gente não vai usar o zero, beleza. E a gente já usou o 7, então tem que ser um número menor que 7. A gente tem 6 opções, não é mesmo? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. A gente tem 6 opções de números, de algarismos, para colocar ali no algarismo das centenas. 6 possibilidades, então, para o algarismo das centenas. Vamos supor que eu peguei um qualquer, tá? Qualquer coisa. Vamos dizer que a gente pegou o 4. Beleza, eu peguei o 4, coloquei ele no algarismo das centenas. E vamos olhar agora o algarismo das unidades. Veja, não dá para ser maior do que 7, né? E não dá para ser 4, nem o próprio 7, já que são algarismos distintos. Então as opções que a gente tem são 1, 2, 3, 5 ou 6. Ou seja, pessoal, depois que a gente escolhe o algarismo das centenas, nas unidades a gente vai ter 5 possibilidades, beleza? Então, quantas são as possibilidades? Veja que a questão está perguntando quantos números que Carolina escreveu, mas não quais, tá? É só fazer essa conta. Se a gente tem 6 opções para o algarismo das centenas e 5 opções para o algarismo das unidades, a gente vai ter o quê? 6 vezes 5, que dá 30 opções diferentes, né? 30 números diferentes em que o algarismo do meio é o 7, tá, pessoal? Se você não acredita em mim, dá uma olhada nisso aqui. Com o algarismo do meio sendo 7, vamos supor que a gente comece a escrever com o número 1, né? O algarismo das centenas é o número 1. Colocando o número 1, a gente tem 5 opções para colocar nas unidades, né? 2, 3, 4, 5 e 6. Então a gente tem esses números aí. Com o 2, a lógica é a mesma. Se a gente começar com o 2, o algarismo do meio vai ser o 7 e para as unidades a gente vai ter 5 opções também. Se for com 3, se começar com 4, com 5 ou com 6, a lógica vai ser a mesma. E veja que nesse momento a gente acabou de escrever todos os números, todos mesmo, não faltou nenhum, que tem o algarismo 7 como o algarismo central, tá, pessoal? E se você for contar aí, são exatamente 30 números, o que bate com a conta que a gente fez. Se você quiser justificar essa questão, dá para colocar o seguinte: existem 6 possibilidades para o algarismo das centenas e 5 para o algarismo das unidades, o que totaliza aí 30 números possíveis, com o algarismo 7 sendo o algarismo do meio. Item B, resolvido. Item C, quantos números Carolina escreveu ao todo? Bacana, pessoal. Aqui a gente vai ter que pensar em todos os números que a Carolina pode escrever. Vamos lembrar das regras. O algarismo 0 nunca vai ser usado aqui nessa questão, como o enunciado falou. Todos os números vão ter 3 algarismos e o algarismo central tem que ser maior do que os outros dois, além do fato de todos os algarismos terem que ser diferentes entre si. Vamos colocar o algarismo do meio aqui, pessoal. Vamos pensar o seguinte: se o algarismo do meio for 1, né, a gente nem tem o que fazer, porque, veja, se todos os algarismos são diferentes e o algarismo do meio é 1, não tem como os outros algarismos serem menores do que 1. Com o algarismo do meio sendo 2, é a mesma coisa, pessoal. Não dá para ter número repetido. Então, se o algarismo 2 for o algarismo do meio, né, a gente teria que colocar o quê? A gente teria que colocar 1 e 1, só que não dá para ter algarismo repetido no número. Então, a gente não tem nenhuma possibilidade para Carolina escrever um número com o algarismo do meio sendo 2. Vamos agora pensar no algarismo do meio sendo 3, que é exatamente o que a gente respondeu no item A, pessoal. Veja só, são 2 possibilidades, né? A gente tem 2 possibilidades para o algarismo das centenas, e uma vez que a gente escolhe, sobra, né, uma opção apenas para o algarismo das unidades. Foi o que a gente fez no item A, pessoal. Com 4, olha que interessante o padrão que a gente começa a encontrar aqui. Se a gente colocar o algarismo do meio sendo 4, a gente tem 3 opções para o algarismo das centenas, não é? 1, 2 ou 3. A gente tem 3 opções. E sobram 2 opções para a gente colocar, né, no algarismo das unidades, de modo que seja tudo diferente, né? Todos os algarismos sejam diferentes e os algarismos das centenas e das unidades sejam menores do que 4. Com o algarismo 5 sendo o algarismo central, a gente tem 4 opções, né? No caso, 1, 2, 3 ou 4, para colocar no caso ali das centenas, e sobram 3 opções de números de algarismos para a gente colocar nas unidades, o que dá 12 possibilidades. Com o 6 é a mesma lógica, a gente tem 5 opções para centenas e 4 para as unidades, o que dá 20 possibilidades, 20 números diferentes, com o algarismo do meio sendo 6. No caso do 7, é o item B que a gente acabou de resolver, então são 30 possibilidades, como a gente discutiu. No caso do algarismo do meio ser 8, a gente vai ter essa mesma ideia, né? 7 números possíveis, 7 algarismos possíveis para as centenas e 6 para as unidades, o que dá ao todo 42.
E no caso do algarismo do meio ser o 9, que é o último algarismo que faltou a gente analisar, a gente tem 8 opções para o algarismo das centenas e 7 para o algarismo das unidades, o que dá aí 56 possibilidades, 56 números diferentes com o algarismo do meio sendo 9. Se a gente somar tudo, 2 mais 6 dá 8, 8 mais 12 dá 20, 20 mais 20 dá 40, 40 mais 30 dá 70, 70 mais 42 dá 112 e 112 mais 56 dá 168 números. Beleza, pessoal? Então veja só, quando você estiver numa questão dessas na hora da prova, não vai dar para listar todos os números de 3 algarismos e ver quais deles satisfazem as condições que a questão pediu. Ia dar muito trabalho, escrever 168 números ia dar muito trabalho, ia levar muito tempo e provavelmente você ia errar alguma coisa. Então você tem que pensar em um padrão que você pode encontrar, em uma lógica que você pode encontrar para explicar números tão grandes assim como 168 números. Ainda que você não tenha escrito um por um, mas entendendo a lógica, você consegue sim responder uma questão como essas. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje sobre números na prova da UBMAP. Isso é bem comum de ter uma pessoa brincando lá, escreveu números que tem uma determinada condição, quais são esses números, quantos são esses números, tá? Então fiquem atentos quanto a isso, tá? Listem as possibilidades, pensem numa lógica, porque às vezes escrever caso a caso não vai ser a melhor estratégia, beleza? Por esse vídeo a gente fica por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!